Bom dia, boa tarde, boa noite, que bom que você está aí nesse lindo programa, nos dando essa audiência maravilhosa. E hoje eu vou ter a honra de ter duas convidadas comigo aqui. Primeiro vai ser com a missionária Vitória Caroline, da Igreja Missão Vida em Cristo, depois com a missionária Andréia. Vamos bater um papo maravilhoso e olha, bem interessante. São pessoas jovens que vão inspirar a sua vida. Pessoas dedicadas ao reino de Deus que vai inspirar a sua vida. Então, vai logo dando seu like, vai logo compartilhando, porque todo mundo vai precisar assistir esse programa, tá bom? Missionária Vitória. Oi, pastor Ari. Tudo bom? Tudo bom? Tô nervosa, não consigo fingir costume, não. Primeira vez gravando podcast, que honra. Que legal. Não fique nervosa, apenas me conte estudos, não me negues nada. Eita. Vamos lá. Aqui esse programa, Vitória, para você entender um pouco, é o Me Conta Aí. É um programa que dá voz às pessoas invisíveis. As pessoas não conhecem a história de Vitória. Como é que Vitória conheceu Jesus, por exemplo, que é o que mais importa para inspirar as pessoas, né? Como é que foi a infância de Vitória? Como é que está sendo a juventude de Vitória para essa era tecnológica, por exemplo? Como é que Vitória está lidando com tudo isso? Então vamos pelo começo. Começar do começo, né? Como é que foi a sua infância? É sergipana? De que parte do Brasil tu é? Eita, daqui mesmo, sou daqui mesmo. Prazer, gente, meu nome é Vitória. Do comecinho, né? Vamos do comecinho. Isso. Eu comecei a minha vida cristã com 11 anos. Na verdade, um pouco antes disso, porque minha mãe me levava pra igreja. Só que eu não gostava. Quem me conhece hoje sabe que a realidade é outra, mas eu não gostava. Minha mãe me levava, botava uns vestidos tão bonitos em mim, botava umas roupas bonitas, me levava pra igreja, mas eu não gostava. Porque assim, eu tinha menos de 10 anos, a palavra que o pastor falava lá não tinha nada lúdico. Era só a palavra, então não tinha salinha das crianças, então eu não gostava. E hoje eu amo a palavra desse pastor, inclusive. E aí, minha mãe começou a me levar pra igreja, e aí quando eu completei 11 anos, eu lembro o mês, outubro de 2011, completei 12 anos, na verdade, eu conheci Marilda. Eita, meu Deus. Marilda. Foi pra escola. Foi pra escola de profeta. Minha líder de jovens, foi minha primeira líder de jovens. E aí, minha prima que me levou. Lembro de tudo, assim, eu tenho uma memória bem ruimzinha, mas as primeiras vezes me marcam muito. E aí ela me levou em um dia chuvoso, e aí Marilda disse, coloca seu nome aqui, era uma irmã, que era a irmã Helena, né? Sim. Colocando o nome da gente lá, a idade, tudo direitinho. E aí a gente ia ficar indo nos sábados pra igreja, dia de sábado. E aí, dia de sábado tinha brincadeiras, tinha palavra, era tudo pronto, era mais lúdico. Pra mim era bem melhor do que ir pro culto. Sim. E aí nessa parte eu comecei a gostar, né? E a minha mãe, ela ia pra uma igreja, eu ia pra outra. E ela nunca proibiu nem nada do tipo, graças a Deus, até porque eu gostava, onde tinha as brincadeiras, coisas de criança. E eu conheci Jesus com 11 anos e as minhas experiências com Deus é o que tem me sustentado até hoje. Você tá com que idade hoje, Vitória? Tenho 26. Olha, faço 27 em julho. Tá estudando, tá trabalhando? Não, eu terminei o ensino médio e aí comecei a estudar fotografia, mas não em faculdade. Curso online, aí eu tenho então você alguns é apaixonado cursos. Por fotografia? Desde nova, só que eu nunca via como profissão. Nunca via como profissão. Você trabalha com isso hoje? Trabalho com isso hoje. Que legal, Trabalho com isso hoje. Trabalho com isso hoje. E assim, eu não tinha esse sonho. Na verdade, era algo que era muito intrínseco, que nem eu mesma sabia. E aí, beleza. 11 anos, comecei a ir pra igreja. E aí, a partir daí, eu comecei a gostar. A partir daí, o negócio começou a ficar bom. A gente cantava no coral de jovens. Então, a gente tirava tempo pra ensaiar. Marilda, desde muito cedo, ela ensinou a gente a orar. Então, eu fui acostumada na igreja. Vai ter culto de jovem. Vamos orar para pedir ao Senhor pela presença dele. Vai terminar o culto. Aí, a gente tirava um dia para orar, para agradecer. Então, assim, ter Jesus na minha infância mudou muita coisa. Mudou minha forma de ver o mundo, sabe? Ter Jesus na minha infância mudou a minha forma de ver o mundo. E eu louvo a Deus pela vida de Marilda, sabe? Que ela foi essa pessoa que me ajudou na caminhada com Cristo. E aí, até os meus 18 anos, a minha vida com Deus e eu nem falei sobre a minha casa, né? Mas no meu lar, antes de conhecer Jesus, era uma tribulação. Era uma tribulação. A gente é um antes e depois, com e sem Cristo. E aí, as coisas foram
primeiro eu fui pra igreja, Marilda disse que foi minha mãe. Mas eu me lembro que primeiro disse que fui eu. Mas primeiro foi minha mãe, depois eu, minha irmã, que já era afastada, voltou, meu pai. E por último, meu irmão, que teve aqui, o apóstolo. E aí o Senhor foi trabalhando no individual de cada um, tem trabalhado até hoje, né? E aí dos 11, pulando de novo da minha família, dos 11 aos 18, minha vida com Deus foi uma. Era uma bênção. Só que eu achava que a vida com Deus era cantar, o servir a Deus era cantar na igreja, era ser convidado porque era um grupo, né? Sim, Acho que sim. não Sua era vida individual. se Se resumia a isso. Esse era o serviço ao meu olhar, né? Que era cantar na igreja, era, enfim, dar uma saudação. Era uma visão a minha visão era muito limitada do que era o reino de Deus, do que era o evangelho. Sim. E aí, com 18 anos, eu ia entrar no terceiro ano do ensino médio. Nas minhas férias, foi onde minha vida espiritual e minha vida com Deus mudou. Porque eu era uma criança que eu não era uma criança feliz. Eu não me sentia feliz. E aí eu entrei no quarto e eu nunca fui no médico para diagnosticar, né? Mas eu acredito que eu tava entrando em um quadro depressivo. Eu não tinha prazer em sair de casa. Minha mãe dizia, vai, minha filha, pro cinema, vai sair com suas amigas. Eu não tinha prazer em sair. E aí, muito desânimo nessa fase da adolescência. Que é a cabeça. Perdão. Que é a cabeça do adolescente ficar a mil, né? É a transição da juventude pra vida adulta. E aí, com 18 anos, eu me lembro que eu entrei no meu quarto e eu fiz uma oração. Eu disse, eu não tô entendendo. Eu falo, não, Senhor, eu não tô entendendo. Como é que eu sirvo ao Senhor e eu não vivo alegre? Como é que eu sirvo ao Senhor e eu vivo com esse pesar no coração? A minha ideia limitada do que era o evangelho talvez fosse até um empecilho de que eu conhecesse mais a Deus. Mas pela bondade e misericórdia do Senhor, Ele sempre esteve comigo na minha infância e hoje eu consigo ver isso. E aí eu lembro, pastor, que depois dessa oração minha vida nunca mais foi a mesma. Porque foi uma coisa, além de eu fazer uma oração, foi uma decisão do meu coração de não querer viver mais aquilo. Porque às vezes a gente ora, pede ao Senhor e depois continua vivendo do mesmo jeito. Tipo, não toma atitudes e aí, Senhor, faça. Mas e a ação? É aquilo que a gente estava conversando antes, né? Sim. E a ação. E aí eu tava decidida a não viver mais daquele jeito. E o que mudou? Leitura da palavra e oração. E jejum. É o beabá do cristão, né? Há cristão que tenta e viver sem isso, mas enfim, não tem como. E aí, daí pra... E eu já tinha sido batizada com o Espírito Santo antes, no nosso primeiro culto de jovens, eu já tinha sido batizada, que era o grupo, né? Era um grupo de mais ou menos 15 jovens. Mas nesse momento foi o momento que eu tive um encontro com Deus. E aí eu percebi que a minha vida mudou a partir daí. Então, a minha mente não era transicionada de fazer as coisas porque eu era da igreja. Era de fazer as coisas porque eu amo a Deus. Tipo, de fazer as coisas porque eu quero agradar a Deus. Eu quero ver o coração de Deus feliz, sabe? Então, assim... Não é fazer apenas pelo ser humano ou pela necessidade. Isso. É porque você ama o Senhor e você vê esse amor nele também na sua vida de volta, né? Exatamente. E isso é gerado, pastor, no secreto, né? A gente não pode... No secreto. No secreto. A gente não pode tapar o sol com a peneira e dizer que o evangelho é light ou... Não. Eu acredito e a própria palavra reforça que as coisas começam no secreto, sabe? As coisas são geradas no secreto. E por isso que muitas vezes a gente vê pessoas que a estrutura espiritual, tipo, muito frágil. Escândalos, tantas coisas. As pessoas não entendem que tudo na vida é um laboratório, né? Inicia-se num laboratório. Se você pensar, por exemplo, esse microfone que eu tô falando aqui agora, ele não já chegou nesse modelo que tá aqui. Sim. Alguém pensou, alguém estava lá analisando, alguém estava parado. Esse é o secreto do criador, Sim. do inventor. O secreto da gente cristão é sempre estar calado, silêncio e orando no seu quarto, buscando a presença de Deus nesse secreto que é você e ele. Sim. Não é na coletividade. A coletividade é um júbilo, é uma comemoração, é uma contemplação, é uma comunhão. Sim. Mas é o secreto onde você descobre as coisas. Como qualquer inventor. Ninguém tem. Não existe um inventor que estava com a galera inteira e ele foi inventando ali. Sim. Ele estava sozinho, ele estava. Eu conheço a história de um cara que descobriu o velcro. Ele estava andando numa fazenda e carrapichos agarraram na calça dele. Ele parou, olhou assim e disse: olha, levou
para a cidade dele e começou a analisar aquele monte de carrapicho e inventou o velcro. A solução. Então, esse foi o secreto desse cara. E o nosso secreto, se você quiser ter uma vida em paz e saudável nesse mundo tão turbulento, é manter um secreto com Deus o tempo todo. O tempo todo. Exatamente. E esse é o seu segredo, e o segredo. Ela tá contando o segredo dela, mas o segredo serve para você. É uma voz que está inspirando sua vida, viu? Mantenha um secreto com Deus, porque esse é o segredo de você ter uma vida em paz e com prosperidade. E assim, é onde rege a nossa vida, né, como cristão. Porque todas as decisões, ela tem que partir desse lugar. É porque as pessoas pensam que parte da igreja, né? Ali no culto. O culto é a celebração, gente. O culto é onde você vai aprender. Igreja é local de aprendizado, e de você ter mais assim, relacionamento com pessoas, conhecer mais pessoas, desenvolver projetos, ideias, construção de processos. Mas o secreto que ela fala é onde começa você entender que Deus é contigo no lugar onde ninguém está te vendo. Só Ele está olhando para você ali. Exatamente. E assim, eu percebi na minha experiência pessoal com Deus que a maioria das coisas que foi gerada em mim não foi nenhum culto, foi do meu momento com Deus, sabe? O desejo de fazer aquilo que o Senhor quer de mim, sabe? O gerar as estações. Como é que eu vou entender as estações? Como é que eu vou entender aquilo que eu tô vivendo? Nem sempre o Senhor vai usar uma pessoa para revelar isso e aquilo. Muito pelo contrário. Na maioria das vezes é o próprio Deus que revela você mesmo. Exatamente. É assim, tipo, você ser amigo de Deus. Eu acho que esse é o ponto, pastor. A gente querer ser amigo de Deus, sabe? Isso. Desejar ser amigo de Deus. Perfeito. E assim, é por isso que a gente. E eu me entristeço muito. Eu tava até conversando com a Andrea, que a gente tava relembrando de algumas pessoas que não estão mais entre a gente, no sentido de comunhão, sabe? Não estão mais em Deus. Porque não vão para o secreto. Abandonaram esse lugar. E eu me lembro muito de Pedro, quando ele tava andando sobre as águas, que ele tava olhando para Jesus. A partir do momento que ele percebe os ventos, ele se distrai. Ele tira os olhos de Jesus, ele afunda. Sim. E eu gosto de comparar a minha vida cristã com Deus assim. Enquanto eu estiver caminhando, olhando para ele, não é que não vai ter problema, não é que não vai ter tribulação, mas enquanto eu estiver caminhando, olhando para ele, dá para suportar. Sim. Eu vou conseguir caminhar, mas se eu tirar os olhos, eu tô perdida, sabe? E teve experiências com Deus antigas que me sustentou até hoje, sabe? Que me sustentou até hoje. De ter a certeza de que Deus está comigo, sabe? E não é por aquilo que eu tô vivendo. Porque há situações que às vezes a gente olha muito enganosa, né? Sim. O nosso coração é enganoso. Então, assim, eu louvo a Deus por ter conhecido o Senhor na minha infância. Eu louvo a Deus. E tá aí um ministério que poucas pessoas valorizam, né? É o ministério infantil. E é uma pena, né? Espero que... voltando aqui ao tema de Marilda, eu queria dar aqui um relato também pessoal. Marilda, que vocês não conhecem. Marilda, um abraço bem apertado para você. Você é uma pessoa muito especial. Não é só para a Vitória, não, viu? É para mim também. Você sabe disso. Eu tenho várias histórias com Marilda, mas tem uma delas que eu acho que é a mais maravilhosa, que ela vai lembrar disso. Marilda, uma vez eu fiz um retiro. Ela vai lembrar disso, quando ela assistir esse programa. Eu fiz um retiro uma vez, acredito eu que foi, se não me falha a memória, em 94. Não sei se eu acho que você não era nem nascida ainda. Não, eu sou de 99. Pronto, você não era nem nascida ainda. Acho que foi em 94, 93, 92, por aí. Eu fiz um retiro, a igreja não tinha retiro. Aí me pediram para fazer um retiro. Aí eu fiz um retiro. Eu congregava junto com ela. E nesse retiro, Josimar, filho dela, não era cristão. E ela chega para mim e fala bem assim: Ari, tem como meu filho ir? E eu sempre fui meio doido, sabe? Eu sempre fui meio assim, fora da caixinha, assim. Graças a Deus. E eu disse: tá, pode, eu te levo ele. Lá Jesus vai converter ele. E eu fui realmente nessa crença. Eu disse: tá, eu vou levar ele. Chega lá, Jesus converte ele. Pega ele. E aí aconteceu que quando a gente estava lá no retiro, a gente estava num lugar em São Cristóvão, que foi tão isolado, que a gente estava fazendo um culto à noite. E o culto começou Deus abençoar de maneira que foi entrando com madrugada dentro e tal. E exatamente nesse culto, quem se converte? Josimar. Que virou uma pessoa extraordinária para o reino de Deus, né? O filho dela, Josimar. E foi tão extraordinário também esse culto, porque um casal que morava naquela região ouviu de trás de um monte o culto, saiu pelo som procurando dinheiro e parou lá.
Que maravilha. Você ter uma ideia, esse pessoal vivia tão isolado da sociedade, que no outro dia ele indicou a gente onde é que eles moravam, a gente foi lá fazer uma visita, ele tava cavando um negócio lá todo nuzão, o rapaz, o senhor lá. Ele cavando um buracão lá e todo nu, porque ele disse que lá nunca ninguém vai. Lugar deserto. Ele tava igual Adão e Eva no À paraíso. vontade. E ele só, ai, peraí, que eu tenho que vestir a roupa, porque... E a gente ficou rindo pra caramba, porque disse, meu Deus, ele vive tão isolado. Então aconteceu esse fato, eu levei o Nen, né, que pra mim é um filho que eu tenho na fé. Tenho um amor por ele muito grande, por Nen, por Tânia também. Sim. E então, e marido então, a gente tem muitas histórias. Recentemente, a gente em 2023, eu acho, foi 23, ela vai lembrar também disso. Nós levamos cerca de 30 crianças para uma mansão e fizemos o Dia das Crianças, acho que foi o Dia das Crianças, foi da Páscoa. Não estou lembrado, acho que foi o Dia das Crianças. Levamos para uma mansão, eles passaram o dia todo tomando banho de piscina. E no final foi maravilhoso que eu chamei os empresários para contar o seu testemunho. E foi lindo demais. Até hoje os empresários comentam comigo daquele evento lá. E foi marido que levou as crianças, que até hoje, assim como você, foi uma criança que foi abençoada pela irmã Marilda. Ela está abençoando outras crianças até hoje. E na simplicidade dela, na humildade dela, só Deus é quem vê o trabalho que ela executa. É extraordinário. Eu estava falando aqui para vocês antes, e é isso que me chama a atenção. Às vezes pessoas dão muito valor a gente grande, com nome grande e tal, e não vê que o Espírito Santo e o secreto de Deus está vendo aquelas que estão lá. De fato, eu chamo de igrejas invisíveis, as igrejas que estão nos bairros, que estão fazendo um trabalho periférico, cuidando de gente que ninguém quer mais. Esse que é o trabalho que me empolga, que me anima, que me deixa assim maravilhado. Porque assim, todo o trabalho que já ficou gigante, é muito fácil alguém ir lá e aplaudir, que Já tá grande. já tá imenso, já tá todo mundo vendo. Mas e aquele que tá lá no pequenininho que ninguém tá vendo? E você ir lá aplaudir aquele dali que ninguém quer, que ninguém vê? Então são essas pessoas que eu acredito que o Espírito Santo tá assim de olho, né? Porque é aquela que tá fazendo por amor mesmo. Porque você está num local grande, você sabe lá se eu tô fazendo aquilo por amor, tanta gente me vendo, eu quero tanto estar naquele palco, quero tanto ganhar dinheiro com isso. Então, você não sabe. Mas essa pessoa que está em periferia, vencendo drogas, crime, tanta coisa que aparece para pregar o evangelho, esse sim está fazendo, acredito eu, que não tem outro motivo a não ser fazer por amor. Sim, Mas me conte, e sua história na fotografia? Como é que você faz? Você trabalha de maneira particular? Montou uma empresa? Como é que você trabalha hoje? Então, como eu falei, né? A fotografia não era um sonho como profissão. Até porque as pessoas ao meu redor não conheço nenhum fotógrafo amigo. Assim, foi que ou eu conhecia ou que eu tive algum tipo de contato. Então, pra mim, a fotografia não era realidade. Mas com 15 anos, eu lembro que eu anotei em um papelzinho que eu queria comprar uma câmera com 15 anos. Aí eu fui rever, eu digo, caraca, desde 15 anos. Mas começou recentemente, 2023. Esse ano vai fazer 3 anos que eu tô trabalhando com fotografia. E eu tava intercalando entre e ainda tô intercalando entre fotografia e essa área do marketing. Então, se alguém precisar de alguma coisa na área do marketing, também eu dou um auxílio, que eu já trabalhei com isso aí também. Mas eu abri a minha empresa, o meu MEI, né? E aí eu trabalho pra mim. Como eu não tenho um estúdio próprio, inclusive depois a gente pode conversar sobre o estúdio lá embaixo. Opa! E Seja bem-vinda! como eu não tenho estúdio próprio ainda, eu faço foto externa. Então, de gestante. A minha área é mais da família. Eu me identifico muito, embora eu não me identifique com o Ministério Infantil na igreja, mas na fotografia eu gosto muito de trabalhar com criança, com família, eu gosto muito. Então é família, festa infantil, e aí cobertura é foto, não vídeo, é somente Você foto. Você trabalha tanto na área cristã ou em todas as áreas, secular também? Não é voltado para a igreja, é voltado para, no caso, pessoa física, né? Pessoa física. No Qualquer caso, pessoa que lhe procurar, né? Isso. Ainda tem umas coisas que eu tenho pensado com relação, mas eu não quero abrir, né? Porque eu ainda não tenho um pleno entendimento de certos assuntos. Mas que não vá de contra aquilo que eu acredito. Perfeito. Ou seja, que você tem a objeção de consciência, né? Que não mexa com a sua consciência, né? Isso. Perfeito. Até casamento eu já Isso é coerência, né? Isso é coerência, porque se você não acredita em algo que você vai fotografar, até a sua frequência passa para aquela fotografia de maneira ruim. Exatamente. E não faz você sentido, não acredita, né? não faz sentido. Não faz sentido. Você fazer algo que não acredita, não faz sentido. É a mesma coisa dizer, não vai dar resultado, né? Exatamente. Você não acredita.
Vitória, tem mais alguma informação interessante que você gostaria de passar? Inclusive, deixe seus contatos aí, né? Com certeza. Porque já é para faturar também, Com né? certeza. Esse programa também é empreendedor também. Glória a Deus. Glória a Deus. Vim pro lugar certo. Meu Instagram é Vitória Caroline Foto. Vitória sem C, Caroline com K, Foto. Ó, Graças a Vitória Deus, facinho. Sensei, Caroline com Com K. K, Toda vez eu Foto. repito isso. Foto. Toda vez eu repito isso, porque é Vitória com C ou sem C. É porque tem muita gente com Victória, né? Minha mãe não imperolou, não, graças a Deus. Graças a Deus. Vitória, muito obrigado. Eu Deus que abençoe. agradeço, pastor. Continue, Eu que agradeço. tá? Nessa fé. Depois você vem aqui de novo para contar. Quem sabe depois ter seu próprio podcast trazendo pessoas da sua idade para Amém. entrevistar. Amém, já vai amém. colocando isso como propósito, viu? Pra começar a naturalizar, porque hoje eu fiquei bem nervosa, mas espero que tenha dado pra fluir, graças Se a você Deus. tava nervosa, então não pareceu, viu? Oh, meu Deus. Foi um prazer, Deus pastor. abençoe, Deus Amém. guarde você. Vitória congrega ali na igreja Missão Vida em Cristo com o apóstolo Walderson, meu amigo, meu irmão, um cara que eu sou apaixonado pelo trabalho dele, que continue com essa paixão pelas almas, porque é uma pessoa muito decente. Assina embaixo, qualquer pessoa, se quiser ir lá visitar a igreja, fica aqui no bairro São Conrado, uma igreja também invisível, mas que está fazendo um trabalho extraordinário para o reino de Deus, tá bom? Voltamos já já com a missionária Andréia. Deus te abençoe. De volta para esse programa maravilhoso, né? Para você que está chegando agora, bom dia, boa tarde, boa noite. Já vá logo dando seu like, por favor, viu? Compartilhe esse programa, porque hoje é em dose dupla. Nós temos duas campeãs aqui, a missionária Vitória, que já acabamos de entrevistar, um trabalho belíssimo de fotografia, você vai conhecer aí no Instagram dela, já falou aqui que é Vitória, sem C, tá? Não é Victória. E Carolina com K, fotos. Então você vai lá e segue lá e já dá isso. Agora eu vou estar falando com a missionária Andréia. Tudo bom, missionária Andréia? Tudo bom, graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. A paz, pastor. Essa jovem... Hoje aqui eu sou o tiozão, né? E só tem jovem. E eu estou muito feliz com isso, porque eu estou vendo uma geração que é apaixonada. A Vitória esteve aqui dando um relato de como ela é apaixonada no secreto com o Senhor. E agora eu vou estar aqui com outra jovem, missionária Andréia também, que vai estar contando pra gente. Não me conte isso tudo, não me negues nada, por favor, viu? Tá bom. Não deixe de revelar aquelas coisas maravilhosas, porque tem muita gente precisando da sua vida para ser inspirada também. Ai, primeiro... Como é que foi a infância de Andréia? É sergipana? É sergipana da Gema, não? Sim. Nascida aqui? Nasci em Aracaju. Isso mesmo. Aracajuana. Aracajuana. E assim, fala da minha infância, já começa falando de Jesus e minha infância, porque conheci Jesus muito cedo. Olha que Foi falado aqui sobre ministério infantil, e eu sou fruto do ministério infantil. Inclusive, comecei a ir para a igreja até antes dos meus pais, que hoje são cristãos, mas que na época eles não eram. Então, tinha uma moça na rua em que eu moro, que ela recolhia as crianças de casa em casa e levava para um trabalho de... Foi Marilda também, não? Nesse momento, não. Nesse momento, não. Era uma moça chamada Ginalva, me lembro, tia Ginalva, que ia sair nas portas recolhendo as crianças e levava para um trabalho como se fosse uma escolinha dominical. Crianças onde os pais não iam para a igreja, né? E ela fazia esse trabalho muito especial e a gente teve experiências com o Senhor lá e foi meu primeiro contato com o Senhor. Então, eu acho que nem 6 anos eu tinha, não foi antes disso, muito antes disso. Eu já ia primeiro que os meus pais. E logo após disso, para mim é um momento muito marcante, porque eu me lembro que desde aquele momento falar sobre Jesus para mim não era algo superficial, sabe? É algo que eu conseguia entender e eu conseguia me sentir amada, embora eu não tivesse pleno conhecimento, né? Conseguia me sentir amada naquilo ali, naquilo que eu ouvia nas ministrações que eram passadas para as crianças. E eu tenho muitas memórias dessa época. Só que aí acabou tendo um momento em que o meu pai, ele era usuário de droga nessa época. E Caramba. Tinha uma irmã, me lembro até hoje dessa época, em que o nome dela é Ivanete. Ela fazia um trabalho com o meu pai, assim, de apacentamento, né, de estar acompanhando, e ela congregava na Bom Retiro. E foi quando meu pai teve o primeiro contato com o Senhor, e aí a gente foi família pra lá, pra igreja Bom Retiro, que existia no Orlando Dantas, né, hoje em dia
acredito que não tenha mais um ministério, mas que fez parte da minha vida nessa época. Foi quando a gente começou, de fato, a congregar numa igreja como família, eu, meus irmãos, a minha mãe, nessa época. E aí, depois daí, foi que a gente foi para outro ministério, que já era aqui no bairro. E foi quando eu conheci Marilda. No momento eu não queria vir, porque eu amava congregar lá, gostava de fazer parte das danças e tudo mais. Só que aí quando a gente vinha... Você lembra o nome do pastor do Bom Retiro? Era o William, pastor William. William, era. Que depois passou pro pastor Fernando, e aí quando passou pro pastor Fernando foi quando a gente saiu de lá. E nós íamos congregar na Graça e Paz, Assembleia de Deus. Na verdade, a Assembleia de Deus, Ministério da Palavra, foi a primeira igreja que a gente congregou, que era com o pastor Luiz Paulo. Sim. Então, olha, isso eu não tinha nem 9 anos de idade, quando eu vim congregar nessa, eu já tinha 9 anos, então já tinha uma passagem por igreja, mas só na área infantil, só ali na área infantil. E eu vim ter conhecimento da palavra, de fato, quando eu fui congregar nessa igreja, no Ministério da Palavra, que foi quando eu conheci o trabalho da irmã Marilda, que era dia de sábado com as crianças, onde, na verdade, o intuito lá era conhecer a palavra, né? Mas o meu coração, imaturo, infantil, queria competir ali. Queria brincar, né? Tinha umas perguntas, né? A premiação, então eu queria ler, porque eu queria responder as perguntas. E isso acabou me trazendo conhecimento da palavra, sabe? Um entendimento. Aí a gente foi aprendendo a deixar mensagens e entendendo ali o texto. Algo que pra mim é fundamental. Vitória falou sobre algo que a gente planta em uma fase da nossa vida e que a gente colhe até hoje, né? Eu acho que esse momento pra mim foi fundamental no sentido de leitura da palavra, né? Fazer Sim. parte do dia a dia, essa questão de sentir prazer nisso e de ler e entender e ouvir o Senhor ali, não só através de outras pessoas, lógico que a gente ouve Jesus através de outras pessoas, mas ouvir a Deus ali na sua palavra, o Senhor falando assim, de uma forma direcionada pra nós, é de uma forma diferente, e isso eu pude experimentar ainda na juventude, porque dos 9 anos a gente foi se envolvendo no grupo, sabe, de jovens, que fez muito parte da minha vida por um longo tempo, porque daí em diante até hoje, né, a gente é envolvido com jovens, trabalho com jovens, desde essa época, então eu pude experimentar, eu acho que as últimas partes, né, das Assembleias de Deus, onde tinha aquela apresentação com saia longa e vestidos com asas de anjo, não sei se você se lembra, né, mas eram umas batas bem exageradas, uns penteados, uns coques, né, a gente tinha isso, fazia muito isso, Sim. e que na minha mente... cultural da Assembleia de Deus. Cultural, bem... sim, que pra mim é uma lembrança muito boa, sabe, ter vivido essa fase. Inclusive vai ter uma inscrição agora dia 7, para quem quiser participar de um festival nacional de dança profética. Ai, que especial. Vocês já estão até... Convido quem participa aí, que é o Radassa 2026. A inscrição vai estar aberta um dia só aqui no Rosegão, sábado agora que vem. Então quem tiver aí dança, quem tem gente que dança, Ministério de Louvor, Ministério de Teatro, ai, muito legal. vai participar, vai ser muito lindo. Depois eu mando pra Vitória, pra divulgar lá na igreja lá. E assim... Agora você ficou bastante emocionada quando você falou do período que seu pai, a Ivanete, levou seu pai pra igreja. Pareceu que você se emocionou bastante. E seu pai hoje, como é que ele tá? Hoje meu pai, ele tem um trabalho, hoje ele é pastor. Hoje ele é pastor. Hoje ele é pastor, mas ele trabalha... Não... Como é que é o nome do seu pai? Cristiano. E ele não é à frente de igreja, mas ele é à frente de um trabalho que trabalha com jovens dependente químico. Que legal, rapaz. Então dessas ele cuida coisas. de quem do que ele já foi um dia. Sim. Maravilhoso. Sim. Ele trabalha com... É bom um dia trazer ele aqui pra gente conversar com ele, porque a sua emoção foi a mil quando você falou dele. É porque, assim, foi uma parte fundamental, né, na vida da minha família. Pra você foi algo maravilhoso, né, ver seu pai... Sim. Ver seu pai numa situação de dependência, deve ter sido horrível, e vê-lo hoje bem, servindo ao Senhor, e cuidando de gente. Sim. Você vê que tudo faz parte de um plano, né? Com certeza, e assim, o cuidado de Deus, né, a todo momento, o cuidado de Deus, e assim, de forma especial com cada um. Porque a gente vê, assim, muitas das vezes o Senhor em uma família, a gente vê Deus usando tremendamente algumas pessoas, mas o Senhor, ele não trata todo mundo da mesma forma, sabe? Em uma fase da vida, o Senhor trata com cada um de uma maneira bem especial. Eu acredito que naquele momento meu pai estava vivenciando um momento fundamental na vida dele, mas a gente acabou também vivendo um momento fundamental nas nossas vidas, né? Eu falo a gente porque eu e as minhas irmãs na época, né? São quantos irmãos você tem? Eu tenho três irmãs e um irmão. São 4 ao total ou 5 5 comigo. 5 com você. Isso.
Então, para nós foi um momento muito, muito fundamental nas nossas vidas, né? E eu olhando para mim, eu via um trabalho de Deus muito forte na minha família, mas eu via também um trabalho de Deus muito forte de maneira individual comigo. E isso era o cuidado de Deus a todo momento, né? O Senhor, ele é muito específico da forma que ele trabalha. E ele vai cuidando de várias áreas ali ao mesmo tempo de uma forma maravilhosa, né? O Senhor, ele é maravilhoso. E sua mãe? Minha mãe hoje, ela nessa época foi a época em que ela se aproximou do Senhor. Quando seu E a pai estava na gente, dependência? isso, porque enquanto ele estava lá, ainda não estava, começou a ir para a igreja a partir dele, né? Eu e meus irmãos já íamos, porque a gente ia já para a parte infantil, né? Mas eles não iam e passou a ir quando meu pai começou a ir. E assim, depois disso teve altos e baixos, teve momentos em que meu pai, ele tinha caído na fé. Isso foi um processo bem longo, tá? A gente tá resumindo aqui, mas foi um processo bem longo, mas nesse momento em que ele tinha caído, a gente já conhecia o Senhor e a gente já tinha permanecido na igreja. Nisso a gente já estava na igreja do Ministério da Palavra. E para nós, assim, um momento que a gente teve que ficar orando nessa expectativa, né, de que o Senhor, ele iria fazer o que ele precisava fazer, né, o que a gente desejava que ele fizesse, na verdade. E aí, depois meu pai voltou para a casa do Senhor, ele precisou passar pela casa de recuperação também, inclusive foi em Recife que ele ficou lá, na casa de recuperação. E aí, depois ele veio para cá já como pastor, já para ser pastor. E ele tá firme até hoje, graças a Deus. Até hoje, graças a Deus. E tá à frente de um trabalho que é com jovens lá em São Cristóvão. Que legal. Pastor Sim. Cristiano, Deus te abençoe. O nome da sua mãe? Graça. É pastora também ela? Não. Irmã Graça, Deus te abençoe também, né? Produziu essa filha abençoada, hoje missionária. Me Sim. conte sua história na área da construção civil, que eu fiquei também intrigado com essa informação. Você tem mesmo que idade? Eu tenho 23. 23 anos. E qual é a sua história na construção civil? Eu Isso. tô curioso de saber essa parte sua. Na verdade, desde sempre eu me interessei bastante. Eu acho que minha mente ela sempre se Você voltou trabalha mais em pro que área? Você é criativo. pedreira, não, né? Não. Hoje eu curso engenharia civil. E trabalho na área da construção civil hoje como estagiária. De obra mesmo, estagiei em obra. Já estagiei em escritório, hoje estagiei em obra. Mas assim, eu já tenho Você gosta também de estar interesse. na obra mesmo? Eu gosto de estar em obra. É dor de cabeça? Sim. Trabalhar com peão não é fácil. Mas é um Eu já desafio. trabalhei, rapaz, é pesado mesmo. O negócio é bravo. É um desafio É. que funciona, sabe? Funciona assim, quando a gente consegue administrar, vai aprendendo bastante coisa. Não tem, eu já estagiei em escritório, eu aprendi bastante sobre projetos, né? Mas nada como estar ali para entender os processos, entender o passo a passo, Sim. que tem sido muito bom para mim. Pelo menos eu tenho aprendido bastante da área civil, estando em obra. E você está trabalhando em qual obra hoje? Na Hoje- obra de construção civil. Obra de construção civil. Isso, eu trabalho numa obra ali no Santa Maria pela empresa Estanza, é onde eu tô E estagiando. na Estanza, né? Isso, estagio nessa É obra. o Minha condomínio? segunda obra é residencial. Isso. E qual é exatamente o seu trabalho? Você fica cuidando dos peão ou vendo os projetos lá? Hoje eu fico à frente com outra estagiária, né? A gente fica à frente da equipe da terminalidade. Então, os apartamentos que já estão prontos, né? A gente vai lá fazer a Fazer revisão. vistoria. E isso aí a gente monta um PDA, né? Um plano de ação. E aí a gente trabalha nisso, nas pendências que ficaram, para fazer as entregas, né? Para que o apartamento ele possa ficar pronto para ser entregue de fato para a equipe da vistoria. É um processo de terminalidade. E qual período você está hoje cursando? 6º período. 4 mais 4 períodos é 10? São 10. Isso. Então você pretende seguir, já se encontrou com relação à Sim. sua profissão, né? E antes da construção civil, eu comecei a fazer pedagogia, pela ironia, né? Como eu já gostava dessa área de criança e tal. Só que eu já tinha um desejo pela área da construção civil. Eu tinha um desejo pela arquitetura. Sim. Mas como não tinha dado certo, eu comecei a fazer pedagogia. Quando eu fui, falei, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Não me encontrei. E aí, quando eu soube que eu faço pelo IFES, né? Pelo Instituto Federal. Eu faço por lá. E quando eu soube que abriu vaga lá pra engenharia, uns amigos falaram, vá, se interessa, você gosta dessa área. E eu falei, cara, é muito cálculo, assim. Eu falei, rapaz, sabe de uma? Verdade, viu? Eu vou. E aí eu fui, pensava que só ia trancar o curso de pedagogia, né? Se qualquer coisa desse errado, eu voltava pra pedagogia, mas não. Tem que cancelar a matrícula. E aí eu fui. Mas graças a Deus, hoje eu tô muito feliz de estar na área da construção civil. Gosto demais. E pra mim é muito bom. Pra mim é muito bom de verdade.
Ô, André, aí você faz trabalho de missões na igreja também, Vida em Cristo, é isso? Isso. Qual o trabalho específico que você faz lá? Hoje eu trabalho com os jovens. Estou à frente da galera jovem lá. Como fiz parte do grupo de jovem, né? Hoje a gente faz esse trabalho mais com os jovens do ministério, mas também a gente tem trabalhos em que a gente envolve os jovens da comunidade. Inclusive, Vitória, a missionária Vitória que está à frente dos evangelismos, né? Que quem faz normalmente é a galera jovem do ministério. Então tem sido muito maravilhoso poder experimentar isso da parte do Senhor, sabe? O Senhor usando jovens ali no bairro onde a gente aprontou bastante, né? Hoje o Senhor, ele nos Você aprontou usa. bastante, foi? Aprontei, Você não tem cara que aprontava, não, mas repare, tá vendo suas coisas? aprontei. A minha história ela é longazinha. Teve um momento de Você, distância do Senhor, mas você teve um período que você se distanciou do pai. sim, bastante. Assim, não várias vezes, mas que me distanciei muito distante, sabe? Do Senhor em um momento de muita revolta em meu coração. Que foi nessa fase assim, entre os 15 e 16 anos, nessa fase, até os meus 18 anos, eu estava na igreja, mas que eu me perdi do Senhor mesmo, sabe? Não conseguia mais sentir esse prazer de Você estava estar na no igreja, mas não Senhor. estava no Senhor, né? Isso. E era uma fase assim em que para minha mãe já era obrigatório ir, né? E por isso que eu estava presente. Mas em meu relacionamento com Deus, eu não tinha mais um relacionamento com Deus, sabe? Eu passei por várias questões emocionais que naquele momento eu não conseguia entender bem. Eu acho que é uma fase em que o jovem ele passa de se sentir sozinho. Bem nessa fase eu falo do jovem em si, porque até hoje acontece muito, normalmente nessa fase dos 15, 16 anos, em que tem vários questionamentos na vida, né? E o jovem ele acaba se sentindo só. E nessa fase eu acabei me sentindo só e questionava ao Senhor várias coisas da minha vida e acabei me distanciando muito do Senhor. E tinha muito medo, embora eu já conhecesse o Senhor, o meu medo era não conseguir encontrar o caminho de volta. Porque eu aprontava, e eu ficava na minha mente, Senhor, que o Senhor não me perca de vista, Senhor, não me perca de vista. E graças a Deus, o Senhor, ele ouviu minha oração, né? Hoje eu consigo ver, consigo entender as fases da minha vida, consigo entender que muita coisa do que eu passei foi para que hoje eu pudesse lidar com situações, até com jovens no ministério, com os jovens Sim. que chegam pedindo um conselho. Eu vejo que, assim, o Senhor, ele não aprova, né, os nossos erros, de forma nenhuma, ele aprova, mas até nisso o Senhor tira proveito, né? Porque muitas dores nossas e muitas cicatrizes nossas é onde o Senhor, ele nos usa, né? A gente consegue ver isso, é muito interessante como o Senhor, ele levanta para evangelista uma pessoa que já foi usuária, uma pessoa que já teve envolvimento, assim, visível, né? E o Senhor, hoje, eu olho para o Senhor e falo, Senhor, eu trabalhar com jovens, sendo que eu fui uma jovem problemática, assim, ó, pastor, eu fui uma jovem problemática. E eu vou olhar assim, falando, meu Deus, o Senhor é tão maravilhoso que até nisso, né, o Senhor me deu experiência para que hoje eu pudesse aconselhar outras pessoas. E a gente vê o trabalhar de Deus maravilhoso e sem pontas, né? É tudo se encaixa perfeitamente. E eu fico muito feliz hoje de estar na presença do Senhor. Me traz muita alegria, assim, porque eu já estive muito distante dele, sabe? E esses dias eu conversando com uma jovem, e ela conversava comigo, assim, sobre a necessidade, ela dizendo, assim, que não sentia mais essa necessidade de estar na igreja. Não conseguia, assim, mais encher os olhos, sabe, de estar na presença de Deus. E aí eu me lembrei do filho pródigo, né? Que o filho pródigo, ele só viu o quanto a casa do pai era boa depois que ele experimentou como era ruim a independência, né? Foi quando ele lembrou, poxa, como era melhor ser dependente do meu pai. Como Perfeito. era melhor ser dependente do meu pai. E eu me lembro que quando eu vivi minha independência, nesse sentido, né, de viver as minhas vontades, fazer as coisas da forma que eu queria, foi quando eu percebi, meu Deus, era muito melhor quando eu dependia do Senhor, quando eu tava na casa do pai, né? E, infelizmente, às vezes, os conselhos que são dados, as pessoas não querem ouvir, querem ter as próprias vivências, né? Querem ter suas próprias experiências. E é muito, muito bom quando a gente consegue aprender também com o erro do outro. Lógico que a gente vai cometer erros, mas que sejam erros diferentes, né? Se a gente viu que o outro trilhou esse caminho e acabou se dando mal, por que eu vou trilhar o mesmo caminho? Eu posso aprender com o erro daquela pessoa. Só que Aí às você se vezes, torna uma pessoa sábia, né? Aprendendo com sim, os erros dos outros, né? sim. Claro que a gente vai errar, mas erra em erros diferentes, né? Erra em situações diferentes. A gente vai acabar falhando, a gente é falho mesmo. Mas o bom é que o Senhor ele é muito misericordioso, né? E vai nos direcionando em cada momento das nossas vidas. E o trabalho com os jovens aqui que vocês fazem, você e a Vitória, é evangelização nas ruas? Sim, Eu já vi alguns vídeos também, acho que Vitória que produz, né, também, né? Tipo, uns sim. vídeos que eu já vi lá É, bem interessantes que vocês fazem para a igreja, lá também ficou bem legal. a gente É faz muito vocês quem fazem trabalho. esse Sim. trabalho, né?
Sim. A maioria dos Legal. trabalhos que são, assim, de missão, né, de E vocês fazer fazem esse são trabalho só grandes. aqui no São Conrado ou fazem também no bairro São Conrado ou fazem em outros locais também? A gente já fez, são mais aqui no São Conrado, mas a gente já fez trabalhos no 17 de março, já fizemos trabalho também no Inácio Barbosa. Então, de maneira pontual, a gente já fez alguns trabalhos no bairro Industrial, no Fernando Collor, se eu não me engano, em locais assim pontuais, mas mais mesmo aqui no nosso bairro, né, que é o foco do nosso apóstolo na direção Não, daqui pro e o São bairro. Conrado vai virar uma Mônaco do Sergipe. Se prepare, vocês aí que estão Amém, em ouvindo. nome de Jesus. Esse bairro está sendo, Deus tem abençoado, a gente vai estar ajudando também para que esse bairro, os jovens desse bairro têm muito talento. Sim, Só precisam fazer acontecer, porque as oportunidades estão surgindo, estão aparecendo o tempo todo aí. Ó. Não é à toa, por exemplo, que nós estamos fazendo isso aqui. Quando eu tenho uma ideia, há 25 anos atrás isso aqui foi fechado. 25 anos depois volta de novo. Você acha que tem alguma coisa ou não tem alguma coisa? com certeza, com Tem algo do certeza. Senhor nesse negócio muito sério. Sim. Nós fizemos o primeiro Fest Music em 99, Meu no ano Deus. que ela nasceu. Eu nasci em Então- 2002, então tava olhando por aqui. Então você estava com 3 aninhos quando a gente fez o primeiro Fest Music aqui. A gente tem relatos desse quando não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada. Sim. E a gente levou mais de 3 mil pessoas pro Gonzagão. Ai, que bênção. Meu Eu Deus. tenho as músicas até hoje, inclusive gravadas. Então, assim, a cultura precisa ser invadida pela cultura do reino. Sim, É tudo que vocês, jovens, precisam interpretar e se multiplicar. Né? Eu quero parabenizar tanto a Vitória quanto você por vocês doarem sua energia, a sua vida para o reino de Deus. Porque sim, você falou uma coisa muito importante. A independência. Essa autossuficiência é que leva a pessoa ao fracasso. sim. Você percebe no texto de Mateus 16, por exemplo, quando Jesus fala bem assim, um de vocês irão me trair. Aí Pedro fala, pode ser todo mundo, menos eu. Sim. Essa autossuficiência de Pedro foi o que levou ele a negar Jesus 3 vezes. E ele disse que ele não faria aquilo. E aquilo ainda levou Pedro a um lugar muito pior. Porque quando ele revelou isso publicamente, aquilo matou Pedro. Porque ele disse, eu falei para todo mundo que eu não ia cair, que eu não ia negar. E eu neguei 3 vezes antes que o galo cantasse. Ele falou para mim isso. Pedro caiu ali, Pedro estava morto. Mas quando Jesus ressuscita, o que é que o anjo diz? Diga aos discípulos e a Pedro. É Uhum. lindo Sim, Olha, você é filhinha do papai. Vitória é filhinha do papai. Eu sou o filhinho do papai, meu amigo. Sim. Todos que estão aqui é filho de um pai. uhum. Então ele vai lá e recupera você da melhor maneira possível. Ele não está preocupado que você caia, ele está preocupado que você se levante. Sim, Então a juventude de vocês é muito importante para essa geração, porque tem uma boca de lobo desse tamanho, assim, cada vez só se torna maior ainda para tragar a juventude, tragar as crianças, Vocês encontraram Jesus no momento certo, na infância. Marilda, você tem um galardão forte no reino de Deus, mulher. tem sim. Eu quero colar em você para pegar um pouquinho dele. Teu galardão é grande, mulher. Você Sim. tá doida? Entendeu? Eu tento trazer ela aqui, mas ela não quer de jeito nenhum. Já chamei várias vezes. É uma coisa muito rara. Ela só é ali, no cantinho dela, com aquelas crianças e acabou. Sim. Não adianta, eu chamo ela, mas não tem jeito. Um dia eu trago ela aqui ainda. Vamos Vai ser fazer. muito rico. Me ajude nisso, por favor, vocês duas, e diga, não, Maria, você tem que ir. Quando ela ver vocês, ela vai dizer que ela se inspire em vocês. Sim. Andréia, obrigado, Deus te abençoe. Tem mais alguma Amém. coisa importante que você quer passar para os nossos ouvintes, telespectadores, internautas que estão nos assistindo? Não. Então, quem quiser conhecer mais o trabalho da missionária Andréia, é só ir ali na igreja Vida em Cristo, aqui no São Conrado. É a Avenida José Carlos Silva, não é isso? Número? 106. Então, Vida em Cristo, Avenida José Carlos Silva, 106. E qual é o dia de culto que tem lá? Dia de terça e dia de domingo. Terça e domingo, vá lá conhecer o apóstolo Waltz, conhecer a missionária André e conhecer a missionária Vitória, tá bom? Sim. E eu acredito que, como a Vitória falou, vai ter estúdio aqui para ela fazer foto, tem outras coisas para vocês fazerem também aqui na área de produção. Tá bom. Eu quero ver vocês dedicando fazendo isso, tá bom? Tá bom. Topa o desafio? Topo sim. Topa o desafio, Vitória. Olha, doutora Ana, então você já fique ligada para poder fazer esse trabalho com essa juventude aqui. Pegar esses jovens aí e fazer
trabalhos extraordinários com eles. Então aqui a gente está aqui para isso, tá bom? Tá bom. Deus abençoe vocês, Deus abençoe você que está nos assistindo. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo Me Conte Aí. Agora, vai lá, deixe seu like, compartilhe esse programa, tá bom? E se você quiser também, nosso trabalho é voluntário, também quiser ofertar, tá aí o link aí do QR Code do nosso CNPJ daqui do Instituto. Você pode também ajudar a gente também dessa forma. Deus te abençoe, Deus te proteja. Até o próximo Me Conte Aí.